Tetris, sem dúvidas, é um sucesso mundial. Além de todas as gerações conhecerem o jogo, ele ainda é o segundo jogo mais vendido de toda a história, só perdendo para nossos amiguinhos de cabeça quadrada. Chupa GTA! Mas por que um jogo como Tetris conseguiu tanto espaço? Sabe, Tetris não tem gráficos incríveis, mundos gigantes, histórias marcantes e nada do tipo, e ainda assim conseguiu prender a vida de milhões de pessoas. Bem, para entender melhor essa dúvida, creio que a gente deve voltar um pouco no tempo e começar no início disso tudo. O começo de tudo. Após uma grande expansão bastante momentânea, todo o universo sentira que algo novo estava por vir. Seja pelas altíssimas temperaturas nos primeiros milissegundos após a explosão, ou seja a densidade ali presente. Era notável que algo grande estava começando. E é claro que eu tô falando do maior jogo de todos os tempos. Tetris nasceu em 1984 em Moscou, na Rússia. Mas claro que pela data, não era exatamente da Rússia que a gente estaria falando se fosse naquela época. Talvez um pouco mais vermelha e bastante mais autoritária, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é que estava no poder. Ou só a União Soviética. E foi dentro de um centro de pesquisa de Moscou, centro esse voltado bastante para ajudar o governo soviético, que Alexei Pajitnov teve uma ideia revolucionária. Enquanto estudava matemática aplicada e programava uma série de programas com certeza muito menos interessantes que um jogo de puzzle, ele decidiu usar seu tempo livre lá dentro para começar a produção do Tetris. Mas assim, como diria o grande filósofo contemporâneo Chacrinha, na vida nada se cria, tudo se copia. Obrigado. obrigado pela... Eu sei. Muito obrigado. Chupa GTA. Que isso? Mas enfim, por mais que Tetris fosse bastante único para jogos da época, claramente que Alexei não criou esse conceito do zero. A maior inspiração dele foi sem dúvida do jogo Pentaminó. E se tu perceber, o nome que deram para esse jogo é perfeito, já que literalmente consiste em um jogo com peças formadas por 5 quadrados e que precisam ser organizadas dentro de uma caixinha para que fiquem todas bem encaixadas, sem sobrar nenhum buraco entre elas. Mano, literalmente a pessoa que criou esse jogo tava terminando uma partida de dominó e ela pensou enquanto guardava as peças. Nossa, mano, guardar as peças de dominó é algo muito prazeroso. Mas seria ainda mais prazeroso e desafiador se as peças tivessem formatos totalmente distintos. Cara, é isso! Mas é inegável que não dá pra você olhar pra esse jogo e não ver o Tetris. Tá praticamente tudo aí, só faltava mesmo um toque de programação. As primeiras versões do Tetris, por mais arcaicas que fossem, já davam um breve gostinho do que ele iria se tornar. Tanto davam um gostinho, que o próprio criador ficou viciado no próprio jogo e não conseguia parar de jogar aquilo. Depois, uns amigos de trabalho confusos em ver um maluco tão vidrado na tela, foram testar e também ficaram viciados. E todo o vírus do Tetris estava se espalhando. Afinal, o jogo já em 84 era muito viciante. A mecânica inovadora de que toda vez que uma linha fosse preenchida por completo ela sumisse, transformou o seu antecessor num jogo infinito. Mas claro que nessa altura do campeonato, já dava pra perceber que não se tratava mais de peças formadas por 5 quadrados, e sim os tetrominós, peças formadas por 4 quadrados. Só pra quem tem dúvida, quanto menos quadradinhos, mais peças você vai precisar usar para formar a mesma estrutura. Além de deixar mais complexo, deixava um pouquinho mais dinâmico. Mas sério, por que Tetris é tão viciante? Você lembra da pergunta que iniciou esse vídeo? Mas por que um jogo como Tetris conseguiu tanto espaço? Então, é agora que a gente vai tentar descobrir. O efeito Tetris, ou síndrome do Tetris, acontece quando uma pessoa dedica muito tempo e atenção a uma atividade que ela começa a alterar os seus pensamentos, imagens mentais e sonhos. E quem joga Tetris bem sabe que não importa o que tu esteja fazendo, tu vai imaginar blocos caindo e se organizando nas formas geométricas que você encontra no seu dia a dia. Eu sou uma prova disso. Toda vez que eu vou dormir eu fico sonhando com Tetris. É algo inegável. E olha, se precisaram criar uma síndrome para explicar o que as pessoas sentiam ao jogar Tetris, é porque o buraco não é nem um pouco raso. Na época da Guerra Fria, a União Soviética tinha uma delimitação não física chamada de cortina de ferro, que meio que separava a União Soviética de todo o mundo exterior. Ou seja, influências ocidentais como o capitalismo, o American Dream e os jogos da época eram praticamente inexistentes. E isso foi vital para a criação do Tetris. Afinal, os jogos ocidentais eram muito destrutivos,
A gente tinha jogos de aviões de guerra, matador de dragões, jogos de luta de Kung Fu e muitos outros que nem me convém citar, porque são bastantes. E o cerne disso tudo é que todos esses jogos tinham a premissa de destruir, seja de destruir aviões inimigos, monstros e até mesmo outros lutadores de Kung Fu que em teoria deveriam ser do mesmo nível que você por ter a mesma faixa. Mas, como é só um jogo, a gente ignora. Mas Tetris não. Tetris conseguiu atingir um novo lado do psicológico humano. A ideia de que construir algo talvez fosse mais interessante do que destruir. Por um momento, você focar sua energia em criar uma torre organizada e conseguir a partir dela aumentar sua pontuação, talvez, só talvez, fosse mais interessante do que ficar tirando em naves por aí. E eu fiz questão de perguntar no Twitter por que as pessoas gostavam tanto de Tetris. E as respostas eram bem certeiras. Acho relaxante. Gosto de jogar enquanto escuto música pra me distrair. Satisfação de limpar as linhas e fazer pontos. E mesmo que os blocos sejam aleatórios, dá pra criar estratégias de como vou montar pra fazer mais pontos. Ou o sentimento de satisfação ao fazer um Tetris e de realização ao fazer um Perfect. Eu acho relaxante. Relaxar, satisfação, facilidade de entendimento, passar o tempo. No final, Tetris é bom porque Tetris é Tetris. Ou melhor dizendo, Tetris é acessível para todo mundo. É um jogo que pode ser jogado pela família toda, desde os adultos até os filhos de 5 anos. E por mais que não haja tutoriais e explicações detalhadas, só o fato de você ver essas peças caindo e ver que elas estão formando uns buracos no meio da sua tela já te deixa bastante agoniado. Eu não sei, mas tem algo nesses buracos que consegue deixar até alguém que nunca jogou o jogo na vida pensando consigo mesmo se isso deveria fazer parte da experiência ou se é só um sofrimento passageiro. E tem outro motivo nisso tudo também. Além dele ser simples, dele ser relaxante e até de passar o tempo. Ele evoca o nosso mais puro sentimento de correção e nos traz o pior tipo de motivação possível. Sim, você não entendeu errado, é o pior tipo. Afinal, quando você se vê jogando Tetris, a mensagem passada na tela é bem clara. Tudo que você acerta ou acertou, some. E a única coisa que sobra são os seus erros. Enquanto que todas as vezes que você jogou com sucesso acabaram sendo esquecidas, todas as vezes que você jogou de uma forma errada ficaram na sua tela até que você consiga corrigir. É como se estivesse jogando na sua cara que você não vai conseguir se sentir bem até limpar toda essa torre quebrada que você construiu. E você continua limpando e limpando, sem nem perceber que enquanto você estava aí agoniado tentando deixar o seu jogo limpo, você perdeu a hora do almoço, a hora de ir pro colégio, e com certeza você vai se dar muito mal na prova da semana que vem. E, por mais que todo o meu discurso sobre o Tetris tenha sido no âmbito do jogo, ele facilmente conseguiria sair disso e ir pro mundo real. Toda essa ideia de consertar o caos está meio que inerente ao ser humano. E, claro que a entropia não deixa você ser livre para consertar o que tu quiser. Afinal, se fosse possível desquebrar um ovo, com certeza teria muito mais pintinhos e passarinhos nesse mundo. E também, ao longo prazo, a velocidade do Tetris vai aumentando, e toda a situação vai ficando mais e mais caótica, até que você acabe perdendo por completo. Mas toda essa sensação de estar indo contra o caos é muito prazerosa. Afinal, um dos maiores medos humanos é ter uma vida em desordem. É não conseguir projetar o futuro, não conseguir estabilizar o presente e nem conseguir aceitar o passado. Por que me parece tão irônico que os dois jogos mais vendidos da história tenham premissas bases tão parecidas? Bem, assim como o Tetris, o Minecraft também quebra com essa ideia de destruição e coloca outra pauta em mesa. Por mais que dê pra você explodir tudo com uma TNT. Talvez não seja coincidência. Talvez seja uma tendência do próprio ser humano. Do ser humano que erra o tempo todo, mas que se sente confortável em ao menos saber onde errou. Já que saber do seu erro faz com que tu consiga corrigi-lo bem mais rapidamente. E como diria outro filósofo contemporâneo muito famoso, se tu já errou nessa vida, não se preocupe. Sempre haverá uma segunda chance. Uma segunda chance pra tu meter na cara do seu amigo que ele joga bem pior que você.